Senhor a todos os irmãos e irmãs da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério de São Miguel Paulista. Estamos aqui iniciando mais uma aula da Escola Dominical. Eu sou o pastor Márcio e trabalho esses anos ministrando aula na sede do Ministério e estamos nesse período de pandemia fazendo a transmissão pela internet, pela impossibilidade de nos reunirmos no templo. E espero que estas aulas estejam contribuindo para a edificação espiritual de todos vocês. Antes de começar a aula, eu quero fazer um apelo, um pedido a todos, que hoje eu recebi uma notícia ruim, uma notícia que deixou a gente bastante triste, que é a respeito do superintendente da Escola Dominical, presbítero Luiz Araújo. Fomos informados que ele passou a semana internado com problemas respiratórios e agora ele foi transferido para a UTI, foi entubado, está sedado, mas requer as nossas orações. Essa ação dos médicos foi para evitar que o quadro se agravasse. Mas nós cremos em Deus no milagre, cremos em Deus na cura, cremos em Deus na operação e nós vamos continuar orando e intercedendo. Então eu peço a todos vocês que ouvem, que assistem essa aula, que juntem-se a mim e ao restante da igreja nessa intercessão para que o nosso irmão Luiz supere tudo isso, para que Deus traga a cura e ele possa estar novamente aí saudável e contribuindo conosco na obra de Deus. Oramos também pela Rosângela, sua esposa, e os pais do Luiz, enfim, toda a família, para que encontrem em Deus a força nesse momento, ok? Então, isso me deixou triste, eu confesso a vocês, e peço a Deus com toda a minha fé, com todo o meu coração, que Deus atue poderosamente na vida do Luiz, o que suplicamos a Deus esta bênção. Ao final, sempre faço oração, então estaremos incluindo o presbítero Luiz nessa oração. Falando sobre a escola dominical, como vocês sabem, estamos estudando nesse trimestre a Epístola aos Efésios. O tema desse trimestre é a Igreja Eleita. Falamos nesse trimestre, baseados no livro de Efésios, sobre a Igreja de Deus, sobre o plano de Deus para a Igreja, sobre esse corpo de Cristo e sobre as instruções que Paulo nos trouxe nessa carta. Que você seja abençoado dessa forma. E a lição deste domingo, dia 7 de junho de 2020, é a lição número 10, que tem como título A Intercessão pelos Efésios. A intercessão pelos Efésios. E o estudo está baseado no livro aos Efésios, no capítulo 3, nos versículos 14 a 21. Eu já expliquei a vocês que nós estamos estudando o livro aos Efésios gradativamente pelo texto, na sequência em que o texto está disposto, versículo a versículo, parte a parte. E agora nós já nessa lição 10 estamos no capítulo 3, nos versículos 14 a 21. Irmãos, este texto é uma oração. É a segunda oração que Paulo faz no livro aos Efésios, nessa carta aos Efésios. A primeira oração que ele fez foi no capítulo 1, nos versículos 15 a 24. E se você se recordar comigo, esta oração era um pedido de Paulo a favor da igreja em Éfeso, um pedido de entendimento. Entender o quê? Você deve se lembrar que era um pedido para entender as riquezas das bênçãos espirituais. Paulo iria falar na sequência
sobre quebra de muros de separação, sobre a salvação, sobre a eleição, a predestinação da igreja, a glória eterna, sobre tudo que Deus tem feito e faz pela sua igreja espiritualmente. Então, com essa exposição que Paulo iria fazer, Paulo, no capítulo 1, versículos 15 a 24, ele fez uma oração pedindo para que Deus desse àquelas pessoas o mesmo entendimento que ele estava alcançando sobre a grandeza das bênçãos de Deus para a igreja. Essa foi a primeira oração. Segue-se o texto, Paulo fala sobre essas bênçãos, sobre essas grandezas, e chegamos ao texto de hoje, de Efésios capítulo 3, versículos 14 a 21, que, conforme eu disse, é a segunda oração. Esta oração, a primeira é um pedido de entendimento, esta segunda oração é uma intercessão. O que é intercessão? Interceder é falar assim, a bem de outra pessoa, buscando o bem de uma terceira pessoa. Interceder, quando você intercede por alguém, você chega para uma pessoa e procura defender, ou elogiar, ou trazer benefícios, algo, mas não para você, mas para uma outra pessoa. Então você fala em nome dessa pessoa para lhe trazer o bem. Isso é interceder. Então, Paulo, nesse texto que estamos vendo hoje, é uma oração, a segunda oração de intercessão. E é interessante ver, e já é uma lição a se aprender, que Paulo ele faz uma oração intercedendo por quem? Pelo próprio título da nossa lição de hoje, a intercessão aos Efésios. Ele intercede pela igreja, pelos irmãos na cidade de Éfeso. Ele intercede pelos irmãos daquela igreja. Agora, a lição importante a ver nesse texto é, se a gente olha para a situação de Paulo, eu quero que vocês lembrem que Paulo estava preso. Lembre-se das outras aulas, principalmente da aula introdutória, da primeira aula, em que nós estudamos o contexto e vimos que Paulo escreveu essa carta de uma prisão. Ele estava numa prisão domiciliar, aguardando um julgamento diante do imperador, e ele se preocupou com as igrejas, mandou cartas às igrejas, e nessa oração, não era assim, nós humanamente, o pensamento não seria fazer uma oração pedindo liberdade, pedindo para que aquilo fosse orando, oh meu Deus, eu te suplico, me tira dessa prisão para que eu possa ir à igreja de Éfeso. Seria natural nós pensarmos para que ele falaria assim, irmãos, orem por mim para que eu possa pessoalmente levar os ensinos a vocês. É o natural de qualquer pessoa. Mas ele, nesta carta, ele faz uma primeira oração que ele não pede por ele pede pela igreja para entender as bênçãos. Ele fala de bênçãos espirituais quando ele estava preso. É uma loucura para qualquer ser humano, mas não é uma loucura para aqueles que servem a Deus. Então Paulo, ele na segunda oração, ele intercede pela igreja. O preso, aquele que estava encarcerado, aquele que estava à mercê de um julgamento que poderia levá-lo à morte, ele não pede por ele intercede pela igreja, pelos demais. Aí já vai uma lição para nós. Irmãos, independente do que cada um de nós vivamos, e são muitas as situações, uma coisa que a gente não pode parar é de interceder pelo próximo, pela igreja, pelos pastores, pelos irmãos, pelos doentes, pelos aqueles que passam necessidade, ou mesmo, e inclusive, pela firmeza espiritual da igreja, e principalmente pela firmeza espiritual da igreja de cada crente. Nós devemos interceder. Aí você olha e fala, pastor, mas como? Eu estou achando que nem eu vou sobreviver, eu estou sofrendo tanto, como é que eu vou viver dessa forma? Eu já estou sofrendo tanto, ainda tenho que interceder pelo outro. Não é
ter como ordem, não é como obrigação, mas é o fruto de uma pessoa, de uma alma transformada pelo poder do Evangelho. Paulo, o grande pregador do Evangelho, mesmo preso, o que ele fez? Intercedeu pelaquela igreja. Ele não lembrou de pedir por ele pediu pela igreja, ele pediu pelas bênçãos espirituais e pela igreja. Por quê? Porque ele seguia o ensino de Cristo: buscai ao primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e o resto, as demais coisas, são acrescentadas. Isso vem depois. O que nós precisamos fazer é buscar a graça, a glória de Deus e interceder pelos demais. Não importa a sua situação, interceda, busque, porque Deus, que olha lá na glória, Ele vê o nosso coração, o nosso amor, e pode ter certeza que Ele vai atender sua oração de intercessão, mas Ele vai olhar para você e vai falar: eu tenho bênção para você também, eu tenho bênção na tua vida. E Paulo deu esse exemplo. Além disso, olha só, olhando para esse texto, olha esses dois versículos aqui, os versículos 14 e o versículo 21. Versículo 14: por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele então se coloca de joelhos porque ele iria orar, ele estava se propondo a orar. E aí eu pulei para o versículo 20, para um versículo muito conhecido, muito famoso entre as pessoas. Nessa oração ele diz: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Eu fico olhando um preso falando que essa expressão, que Deus é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além, olha só o reforço dessas expressões, fazer tudo muito mais abundantemente, muita coisa, além daquilo que pedimos ou pensamos. Aí você olha e pensa, e muitos das igrejas atuais, modernas, olha e fala: tá vendo? Temos apoio aqui para pedir o carro, a riqueza, as bênçãos, a glória, pedir a prosperidade, a saúde. E aí, olha só o exemplo, e Paulo está ensinando que Deus é poderoso para fazer muito mais. Se você está pensando num Fusca, não, esquece, porque Deus é poderoso para te dar uma Mercedes. Se você está pensando numa casa simples, Deus é poderoso para te dar uma mansão. Se você está pensando num salário de R$1.000, Deus é poderoso para te dar um salário de R$100.000. E eu olho para esse texto e vejo que quando a pessoa interpreta dessa forma, ele está usando a Bíblia incorretamente, em alguns casos até propositalmente, para induzir as pessoas ao erro. Porque a minha pergunta é: será que quando Paulo orou dizendo que Deus é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, será que o que pedimos ou pensamos, ele estava pensando aqui, ele estava se referindo a essa prosperidade material? O preso? O detido? Então, se é dessa forma, eu deveria virar para Paulo e falar: então se é assim, se Deus pode fazer muito mais do que pede ou pensa, então pede para ele quebrar as cadeias e você sair daí da prisão. Então, irmãos, as pessoas olham e usam esse texto para falar de coisas materiais, sendo que quando você olha toda a oração de Paulo, você vê nitidamente que Paulo não estava preocupado com questões materiais. Paulo não estava preocupado com a sua prisão, com a sua saúde, com a sua condição financeira. Não estava preocupado com nada disso. Paulo estava pedindo por bênçãos espirituais. Paulo estava intercedendo. Primeiro, veja, a oração intercessória, ou seja, para os outros, não era para ele. E quando ele pede para os outros e fala de
que Deus pode fazer muito mais do que você pensa ou pede, do que pede ou que pensa. Quando Paulo fala sobre isso, ele não está falando sobre o teu dinheiro. E Deus pode fazer sobre a tua finança, sobre a tua vida material. Deus pode fazer muito. Eu creio que Ele pode fazer. Creio sim que Ele pode abençoar tremendamente a vida de todos. Mas não era esse o foco de Paulo. Porque nem combinava com a situação dele como presidiário pelo Evangelho. Não. Aí você olha para o texto e vamos analisar então o texto. O que Paulo intercedia pelaquela igreja e 3 coisas principais que Paulo busca aqui. Diz, no final ele diz, olha, pode crer que Deus é poderoso para fazer muito mais do que você pede ou pensa. Deus pode ir muito mais além, muito mais além. Mas vejamos no que ele estava se referindo. Paulo intercedeu, versículo 16, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior. Está meio complicado esse texto, não é? Mas eu destaco aí a primeira fala de intercessão que Paulo intercede e busca com Deus para aquele povo lá. O que ele busca? Vos conceda à igreja em Éfeso, que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior. Eu busquei uma outra tradução para tentar deixar mais claro esse primeiro pedido de intercessão pela igreja. Ele diz, em outras palavras o seguinte: os fortaleça no íntimo do seu ser. Fortalecer o íntimo do ser daqueles crentes. Dar força no interior, lá dentro de cada crente. De que forma? Com poder, por meio do seu Espírito. O primeiro pedido de Paulo em favor da igreja de Éfeso é que interiormente eles sejam preenchidos com o poder do Espírito Santo. A força, o que Paulo suplica àquela igreja, não era força física, não era força financeira, não era força de status, de poder, não, era força interior, no seu íntimo do ser, para que cada crente tivesse o poder de dentro dele, o poder do Espírito, porque Paulo sabe, e todo aquele que é firmado em Deus sabe, que nada nesse mundo pode deter um crente que está firmado, que está preenchido com o poder de Deus dentro dele. A nossa força, a nossa coragem, a nossa condição de vencer o mundo, de vencer as lutas, de vencer as dificuldades, de vencer a doença, de vencer o medo, de vencer o pavor, de vencer tudo que esse mundo coloca, de vencer a insegurança, de vencer as incertezas, é o poder de Deus na nossa vida. É Deus dentro de nós. Pode o mundo todo desabar, pode tudo parecer que está perdido, mas aquele que tem o poder de Deus, ele tem a força dentro dele, do Espírito, para não se abalar. Não se abala. Você olha lá no Antigo Testamento, os amigos de Daniel, que foram lá jogados ali para serem queimados, os 3 amigos de Daniel, naquela situação, eles simplesmente falaram: olha, eu não vou adorar, me prostrar ao rei, não. Eu confio num Deus que pode me livrar, mas se mesmo que ele não livre, eu ainda continuo confiando nesse Deus. Isso é demonstração de quê? Do Espírito de Deus dentro da vida da pessoa. Meu irmão, minha irmã, você quer passar pela tua vida e por todas as situações que aparecem e enfrentá-las? Não adianta pedir e clamar
por forças externas, por condições financeiras, condições mentais, condições de status, de conhecer uma outra pessoa que possa dar jeito. Antes de mais nada, peça que o Espírito de Deus esteja dentro de ti, te fortalecendo. E Paulo, sabendo disso, Paulo estava na prisão, mas ele estava firme, porque ele tinha o Espírito dentro dele, o Espírito de Deus, e ele, sabendo disso, ele pede a mesma coisa para aquela igreja e diz: olha, eu peço que no íntimo do ser de vocês sejam fortalecidos. É o Espírito de Deus dentro de nós. Busque isso. E busque, não só busque, mas peça pelo seu irmão também que o Espírito de Deus dê força. A nossa força vem do Senhor e essa força é a força do seu Espírito dentro de nós. O segundo pedido de Paulo a favor, intercedendo pela igreja, está no versículo 17. O versículo 17 diz o seguinte: para que Cristo habite pela fé no vosso coração. Primeiro ele pediu que no interior deles sejam preenchidos com o poder do Espírito de Deus, o poder do Espírito. Agora ele pede que, além desse poder, que Cristo habite pela fé no coração de cada um. No coração, no interior também, Cristo habite em nós. Essa palavra habite, como vocês sabem, o Novo Testamento foi escrito em grego, e essa palavra habitar tem lá no grego duas formas de se falar sobre habitação, sobre o verbo habitar. Uma que eles chamam de paroikio, e outra no grego é katoikio. Qual que é a diferença? Eu não sou especialista em grego, eu pesquisei com os teólogos que dizem isso aqui. Mas qual que é a diferença? Quando os gregos falavam no primeiro sentido de paroikio, falava sobre o habitar no sentido de um estrangeiro, um forasteiro que está morando longe de sua casa. Então, se ele falasse Cristo habitar no sentido desse paroikio no coração, seria o mesmo que Paulo dissesse assim: estou pedindo que Cristo habite, como se ele fosse uma visita dentro de nós. Uma visita, morando dentro, longe da sua casa. Vem, quando você fala assim para uma visita, fica lá em casa um tempo, essa pessoa vai morar, vai habitar com você. Mas ela não é dali fixo, ela fica um tempo e depois vai embora. Mas o que Paulo usa nessa frase, esse para que Cristo habite, esse habite, ele usou no grego a palavra katoikio, que significa habitação do dono da casa em seu próprio lar. Paulo está pedindo para que Cristo habite em nós, enxergando para que nós, eu e você, sejamos a casa de Cristo. Não para que ele não seja um estrangeiro, uma visita, mas para que ele seja o dono da casa, o dono da minha vida, o dono do meu ser, para que ele não fique pensando que uma hora precisa mudar, precisa sair. Não, ele é o dono, ele está morando na casa dele, ele faz da forma que ele quer, o dono mexe na casa como ele quer, o dono altera as coisas como ele quer, ele arruma, ele faz, ele zela para que a casa continue, porque o dono se preocupa pela casa. E Paulo, intercedendo, ele pede para que Deus habite em nós, habite nos crentes como sendo dono, o nosso ser é a morada de Deus, mas ele é o dono dessa morada. É esse o tipo de pedido que Paulo faz, e que Deus abençoe a nós, que nós sejamos habitados por Cristo dessa forma, que ele faça em nós a obra dele do jeito que ele quiser. Quando a gente se coloca como dono da nossa vida, Cristo pode, através da sua palavra, dizer o que é bom e o que não é. Mas se ele for habitar como uma visita, você não faz o que a visita quer, você faz as coisas, arruma do jeito que você quer. Mas se ele passa a ser o dono da casa,
Ele vai colocar as coisas da forma que Ele quer. E eu tenho a certeza absoluta de que o jeito que Cristo quer fazer é melhor do que o jeito que eu penso em fazer. O que Ele quer transformar na minha vida é muito melhor, muito maior e mais distante, grandioso, melhor, é muito além do que eu peço. Lembra que Paulo fala do que pedimos ou pensamos, o que Ele pode fazer conosco é muito além. Mas para isso Ele precisa habitar como o dono da nossa vida. E é isso que Paulo pede àquela igreja, pede para que isso aconteça naquela igreja, que Cristo habite na minha vida, na sua vida, como dono da nossa vida. Vamos permitir que Cristo oriente, coordene, que Cristo dite as minhas palavras, os meus pensamentos, os meus atos, o meu andar, a forma como eu falo, enfim, tudo que eu faço, os meus sentimentos, o meu coração, que tudo seja dirigido por Cristo. É o que eu peço que Ele faça na minha e na sua vida. E o terceiro pedido de Paulo a favor daquela igreja está nos versículos 17, 18 e 19, que eu quero destacar. Olha só essas frases que eu destaco. A fim de, estando arraigados e fundados em amor, nós, cada crente, estar arraigado e fundados, ou seja, arraigados é com o sentido de raiz profunda, fundados é aquele sentido da base da casa, o alicerce está bem firme. Então ele pede que a cada crente esteja arraigado, fundado, firme em amor, para poderdes perfeitamente compreender. O que nós precisamos compreender e conhecer? Precisamos compreender e conhecer o amor de Cristo. Paulo pede que aqueles crentes vivam baseados no amor. Que o amor seja a base, o fundamento de tudo que acontece. E tomando como referência o amor de Cristo. Que cada um dos nós crentes, assim como Paulo pediu para aquela igreja, que tudo que nós façamos seja guiado, seja fundamentado, seja dirigido pelo amor, para que nós compreendamos e conhecemos o amor de Cristo. Quando você compreende e conhece o amor de Cristo, sabe do amor de Cristo, automaticamente nós também seguimos esse amor, podemos viver por esse amor, seguir esse exemplo. E com isso, a conclusão é, no final do versículo 19, para que sejais cheios da plenitude, toda a plenitude de Deus. Os comentaristas dizem que Paulo fez uma oração extremamente ousada. A maioria dos comentaristas dizem isso, que Paulo foi de uma ousadia tremenda, e eu concordo com eles. Paulo pede em favor daqueles crentes que a conclusão dessas coisas, para que tudo isso conduza aqueles crentes a estarem cheios de toda a plenitude de Deus. Sabe o que significa isso? Por que ousadia? Deus é infinito. Deus é grandioso. Deus é eterno. Deus é todo-poderoso. Deus, tudo que há, não se compara a Deus. Deus é soberano sobre todo o universo, sobre tudo. E Ele estando soberano, sendo soberano sobre tudo, Paulo é ousado e diz, olha, então que toda essa imensidão, essa infinitude, essa soberania venha habitar totalmente dentro de nós. Sabe o que é isso que Paulo está pedindo pela igreja? Para que o Deus soberano, infinito, poderoso, não deixe nada fora. Que tudo que Ele é totalmente, seja plenamente, totalmente
habitando dentro de cada crente. Que pedido tremendo, que pedido poderoso. Esse pedido é em favor de Paulo, de si mesmo? Não, ele pede em favor da igreja. Veja então os pedidos que Paulo faz. Aí, diante de tudo isso, esse pedido tão que eles dizem, tão pretensioso, tão ousado, Paulo pensa assim, vão olhar e vão dizer que eu sou doido, que eu sou louco, que vão dizer que eu sou completamente maluco de pedir que a plenitude de Deus habite dentro de cada crente. Foi aí que então chegamos ao versículo. Ele disse, é como se ele falasse o seguinte, você está pensando que eu fiquei doido? Não. Eu, Paulo, creio que aquele que é poderoso, olha só, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos. Deus pode fazer muito além do que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, segundo o poder que atua em nós. Então ele diz o seguinte, Deus tem condição de fazer mais do que pedimos ou pensamos. E ele, Paulo, pediu o quê? Que a plenitude de Deus habite dentro de cada crente. Ele fala, o meu pedido foi a plenitude de Deus habitar. Só que eu digo a vocês que ele tem poder para fazer muito além disso que eu pedi e ainda além do que eu posso até pensar. Não só o que eu pedi, mas eu posso pensar mais ainda e Deus pode fazer mais. Olha a dimensão que Paulo enxerga nesse Deus, que Paulo enxerga e que Paulo pede para a igreja. Que pedido glorioso, maravilhoso. A bênção grandiosa, o Deus soberano e todo-poderoso habitar plenamente dentro de cada um de nós. É algo que não dá para medir, não dá para pesar, não dá para imaginar. Só que Paulo diz, Deus é poderoso para fazer muito além desse pedido e muito além do que possa imaginar. Deus habita no meio da sua igreja, Deus habita em cada um de nós. E diante disso, o último versículo é uma nova doxologia. Lembra que doxologia é aquele declaração, a explosão de alegria diante da imensidão das bênçãos de Deus? Aí diante desse pedido em que Paulo sabe que Deus consegue fazer, habitar na sua plenitude dentro de cada crente, ele vem com uma nova doxologia, uma nova expressão de glória, de agradecimento, de louvor a Deus e diz no versículo 21, a esse glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Isso é uma doxologia, isso é a explosão de glorificação a Deus. E eu quero repetir, a esse Jesus, glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Louvado seja Deus. Irmãos, Paulo pediu bênçãos espirituais para aquela igreja, intercedeu por aquela igreja. Foi um pedido de intercessão pelos irmãos. E nós devemos interceder por todos os nossos irmãos nessa época. E peça conforme Paulo pediu, para que Deus habite a sua plenitude em cada um de nós, com o seu amor, com o seu poder, com a sua presença em cada um de nós, que isso vai nos levar à vitória grandiosa. Não há nada que segure você e eu, a sua igreja, não há nada que nos impeça, desde que estejamos com a plenitude de Deus em nós. Louvamos a Deus por isso, louvamos a Deus pela visão que Paulo teve e por esse ensino. Glórias a Deus, obrigado por isso. Agora eu quero orar e nessa oração, conforme eu disse, pedir por todos, mas em especial pelo presbítero Luiz, nesse momento difícil, pela sua família, e não só pelo presbítero Luiz. Eu sei que há
vários outros irmãos que estão também passando por um momento difícil, um momento também da mesma forma de doença, de sofrimento, e eu quero pedir e interceder por todos. E junte-se a mim nessa oração. Senhor Deus e Pai, agora, meu Deus, eu clamo a Ti em favor da Tua igreja. Senhor, mas antes de tudo, eu quero Te agradecer pela oportunidade de estudar a Tua Palavra, quero agradecer pela vida de cada um dos irmãos que acompanha essa aula, pela Tua igreja, agradecer por todos os Teus servos que têm se dedicado ao estudo da Palavra. Obrigado pela vida de cada um. E agora, meu Pai, intercedemos em favor dos necessitados. Mencionamos aqui o presbítero Luiz, que está agora internado naquela UTI. Clamamos, Senhor, com toda a fé, com todo amor, Senhor, e com toda a esperança, que o Senhor possa agir na vida do Luiz e trazer a cura, trazer a recuperação, que ele possa sair daquele hospital e voltar a estar conosco, meu Pai, em plena saúde e trabalhando na obra de Deus, junto conosco, caminhando todos nós juntos. Peço em favor da sua esposa e dos seus pais e de toda a família para que traga força, consolo e fé nesse momento. Peço também em favor de outras pessoas que estão passando por dificuldade, por essa luta, por essa enfermidade, pessoas outras que têm, Senhor, se preocupado tremendamente por causa de uma doença que tem matado a tantos. Alguns menosprezam, mas nós, Senhor, sabemos que é sério, que é grave, e nós, Senhor, sabemos principalmente que o Senhor é acima de tudo, que o Senhor é poderoso e que nada, Senhor, foge do teu controle e do teu poder. Entregamos a vida de todas essas pessoas em tuas mãos, pedindo, meu Pai, que traga a cura, abençoa os lares em cada dificuldade, em cada momento. É em nome de Jesus que eu te suplico essas bênçãos e já te agradeço pelas vitórias que serão alcançadas. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Que Deus abençoe a igreja em nome de Jesus. Fiquem na paz do nosso Deus.